eu fui convidado pelo pastor Jean para bater um papo com ele ali na Rádio Super FM, a Rádio FM da Lagoinha, da Igreja Batista da Lagoinha aqui em Belo Horizonte. Acompanhe comigo a entrevista. Muito bem, agora 4h19 na Super FM, está na hora de a gente bater um papo bacana, né? Um papo legal com o nosso querido Otávio Guilherme aqui de Belo Horizonte, né? Que canta sempre conosco aqui, Eu Colherei na Super FM. Boa tarde para você, tudo bem, Otávio? Graças a Deus, boa tarde, Jean. A paz e a graça do Senhor Jesus, né, para você, para todos os seus ouvintes aí, Amém. Da Rádio Super FM. Um abraço para todas as famílias, né, ligadas aí com você nesse programa abençoado. Amém. Seja bem-vindo, viu? Você, a Valéria também, esposa. Tudo bem, né, Valéria? Tudo bem. Seja bem-vindos, viu? Obrigada. Sejam bem-vindos. Bom, que bom trazer você aqui, a oportunidade de falar com você, Otávio, e conhecer um pouco mais aquilo que Deus tem feito na sua vida, né? Nós sabemos que, para quem está aqui próximo de você e conhece um pouco do seu testemunho, sabe que Deus tem feito grandes coisas, né? Na sua vida, principalmente no testemunho, né, de família. Você que esteve conosco ali na Rede Super durante um bom tempo com o programa Amigos de Deus, não é isso? O programa é Assim que Deus Faz. É Assim que Deus Faz. Isso. E você tem um outro hoje programa. Eu tenho um programa Amigos de Deus. O atual, que chama Amigos de Deus, que hoje não está mais na Rede Super, está no outro canal, né? Exatamente, canal 6. Canal 6. Da NET, canal 13, canal 57, o HF. Bacana, mas durante o tempo que você esteve conosco ali na Rede Super, Assim que Deus Faz era o nome do seu programa, e você contava testemunhos, né? Na verdade são mensagens para a família, né? Todo o programa era voltado para a família, para restauração. Então a gente acabava inserindo um pouquinho da nossa história, do nosso testemunho, mas tinha umas mensagens assim específicas para casais. Que bênção. E você, além de pastor, apresentador também de programa, é cantor, né? Como a gente sempre eu colherei aqui, você tem muitas habilidades, né? Eu tô rindo porque uma vez, logo no início, 2005, eu fui convidado para cantar lá na Cidade do Carmo, no Rio de Janeiro, e eu fui com um amigo meu, ele foi me levando, ele era taxista e nós fomos juntos e tal, e lá cheguei, cantei, e aí falaram, agora o cantor de Belo Horizonte, Otávio Guilherme. Aí eu ministrei umas músicas, desci e falei com ele assim, rapaz, eu não gosto que me chame de cantor. Ele falou assim, então por que você não vai vender pipoca? Boa, porque tá cantando, né? Não, mas é interessante. Você é músico mesmo, toca vários instrumentos também, né? Assim, eu não tenho formação musical, não é? Como o nosso... O Madison. Mas, assim, Deus me deu um dom, então, assim, a gente dá pra... Toca violão, teclado, sax, essas coisas assim. Que bênção. O Otávio está na Igreja Batista da Savassi aqui em Belo Horizonte, também como pastor auxiliar ali, né? Trabalhando com a família, né? Família. Muito bom. E por que você decidiu, então, trabalhar com a família, né? Assim, você passou por coisas na sua família que te moveram realmente a trabalhar com a família especificamente? Na verdade, a nossa história começa no ano de 2000, quando eu e a Valéria, eu e a minha esposa, nós nos convertemos. Então, assim, nós fizemos um trabalho de 2000 até 2004, nós ficamos ali na igreja, casadinhos e tal, aprendendo até fazer o curso Casados para Sempre. Foi depois do curso Casados para Sempre que nós entendemos que Deus, então, queria nos usar nessa área de família. Né? Foi então quando começou a vir aí as mensagens, veio a música Casados para Sempre, que é todas as lições do curso Casados para Sempre. Quem conhece o Ministério MMI, 2 igual a 1, Casados para Sempre, enfim, conhece a música Casados para Sempre. É sério? Você que fez essa música? Tem uma canção com todas as letras do curso, né? É um curso que demora 3 meses e meio, tem 13 lições. Então, na letra dessa canção tem todas as lições do curso, é muito legal. Então, nós começamos a ministrar, visitar igrejas, essas pessoas começaram a nos convidar para dar o testemunho de restauração, que nós entendemos a importância da família na igreja. O moço dava muito trabalho, Valéria? Um pouquinho. Antes, né? Hoje o trabalho é mesmo. Não, mas eu usei o verbo aqui no passado. O moço dava muito Verdade. trabalho, né? Dava, ele gostava bem de aprontar. Mas quando Jesus entra é outra coisa. Aí né? muda a história. E essa música, por exemplo, Eu Colherei, eu tenho certeza que você deve ter sido inspirado a partir das sementes ruins que você também plantou no passado, além das boas, né? De certa forma, sim, mas assim,
essa música, ela tem todas as canções, Jean, do meu CD, são experiências que eu tive com Deus. E são, assim, experiências mesmo, nada de sentar, agora eu vou escrever uma música. Não. Deus me deu experiência. Essa, por exemplo, eu estava lá no Paraná, quando eu estava lançando meu segundo CD, que chama Profeta de Deus, e eu estava lá no Paraná, ministrando para famílias, e o pastor me levou na fazenda do pai dele, tinha plantação de trigo. Eu nunca tinha entrado na plantação de trigo. E ali, quando ele pediu assim, entra lá, Otávio, vamos tirar uma foto. E eu entrei, Jean, quando saí, ele me mostrou a foto na câmera, eu escutei o Espírito Santo falando comigo, sabe? Assim, eu escutei mesmo. Essa vai ser a capa do seu terceiro CD. Eu lancei o CD chamado Eu Colherei, e depois ele me deu a música. Mas é como o Gideão, que às vezes você duvida se é Deus mesmo falando, eu fiz a mesma coisa. Pedi 2 vezes Deus para me confirmar se era ele que tinha falado que eu tinha que fazer um CD com o nome de Eu Colherei. E eu recebi a confirmação, e está lá em Isaías 37:30, quando fala assim, olha, no primeiro ano. O interessante é que Deus, ele é tão zeloso pela palavra dele, e nos ama tanto, que ele fez questão de dar um sinal para mim assim, para que eu soubesse que era ele. Está escrito assim lá em Isaías 37:30, e te darei um sinal. Tipo assim, para te falar que foi eu mesmo. No primeiro ano, tudo que você plantou, você vai comer. No segundo, da mesma forma, assim vai proceder. Agora, no terceiro ano, você vai plantar e colher. Então, ou seja, Deus testificou no meu coração, o Espírito Santo testificou no meu coração que era mesmo uma palavra de Deus. Aí eu pedi a Deus a letra e fui escrevendo, e a base dessa canção é Gálatas 6:7, que é: de Deus ninguém zomba, tudo aquilo que o homem semear é o que ele vai colher. E a sua experiência que você tem, né, seja na música ou no Ministério Pastoral também, você atribui, por exemplo, a muito aquilo que você experimentou na sua família? Porque a gente estava conversando um pouquinho antes, e vocês tiveram uma história de separação, inclusive, né? Legalmente, você e a Valéria se separaram legalmente também. Você atribui todo esse como que eu diria, essa efetividade do ministério também, essa experiência da família? Com certeza, com certeza. Tipo assim, toda a nossa história, toda ela tem a presença de Deus nela. Toda a nossa história. Inclusive, a Valéria, quando nós voltamos, já bem na frente, né, do nosso testemunho, mas quando nós voltamos, a Valéria já estava na igreja, ela ainda ficou com dúvida. Então ela pediu a Deus que desse a ela uma palavra sobre isso. E na Bíblia, Deus mostrou a ela, lá no livro de 2 Crônicas, no capítulo 15, a história da reforma religiosa do rei Asa. Você, como pastor, você deve conhecer. E ali, Jean, quando ela me deu, falou assim, Otávio, Deus me deu essa palavra. Porque ela tinha dúvida se eu tinha voltado já. Bacana, agora eu estaria restaurado, crente de verdade. Deus deu ela essa palavra. E ela me falou assim, eu não estou entendendo nada. Eu comecei a ler 2 Crônicas 15, também não entendi. Mas chegou num determinado momento, eu li 3 vezes o capítulo 15. Mas na terceira leitura, eu cheguei no versículo 10, e estava escrito assim: e ajuntaram no 15º ano do terceiro mês, do 15º ano do reinado de Asa. Para mim foi a palavra-chave, porque nós voltamos, quando eu me converti, nós começamos a namorar de novo, ficamos 3 meses namorando já, e no terceiro mês eu voltei para casa. No dia que eu fiz a cerimônia para ela, no dia 20 de dezembro do ano de 2000, uma festa surpresa para ela, já crente, nós comemoraríamos, se estivéssemos juntos, 15 anos de casado. Então, ou seja, terceiro mês, o 15º ano, ajuntaram-se em Jerusalém, todo Judá se alegrou. Profético, hein? Muito lindo, muito lindo. Que bom, a gente quer ouvir um pouco mais do testemunho, como é que Deus tem usado vocês no Ministério Familiar para alcançar pessoas e tudo. Você acha que a gente poderia tocar, por exemplo, Casados para Sempre, depois a gente toca outras músicas suas aqui? Pode ser, a gente conhecer essa música, já que você citou a música Casados para Sempre, né? Porque aqui em Lagoinha também nós temos o curso Casados para Sempre, e certamente, pelo que eu sei, a gente usa essa música também no curso. Eu já ministrei no encontro de casais de final de ano, lá no Sesc, para o Ministério de Casados para Sempre da Lagoinha. Que bênção. Então, para quem está em casa também, a gente quer premiar você, além dos prêmios que a gente já está dando hoje, que é o livro do Pastor Lucinho, CD e DVD também da Mariana Valadão. O Otávio trouxe para a gente aqui o material dele para a gente poder dar de presente também pro pessoal de casa. Então, ele tem aqui, tem CD, tem DVD também. A gente vai dar um DVD com mensagens, né, sobre família, mensagens também. São 6 primeiros programas da Rede Super. Entendi. Então é assim que Deus faz. Se você quer ganhar também esse DVD contendo 6 mensagens, né, do pastor Otávio Guilherme, você pode também ligar para a gente 3423-2023 e concorrer a esse prêmio. Você pode fazer perguntas também, tirar dúvidas, né, e testemunhar acerca daquilo que Deus tem feito também através da vida desse casal tão precioso, o pastor Otávio Guilherme, também a Valéria. Então a gente vai ouvir Casados para Sempre aqui na Super FM com o pastor Otávio Guilherme. Ouça aí.
Casados para Sempre, em música para realmente encorajar os casais a cada vez mais viver, né, na presença do Senhor. Que bênção! E aí você, quando compôs essa música, você falou, Deus, eu preciso abençoar outras pessoas também, né? Exatamente. Foi uma experiência. Foi o primeiro ano, foi no ano de 2004 que Deus me deu essa melodia para a canção Casados para Sempre. Na verdade, ela tem 3 versões. Eu pude cantar essa música, né, no casamento da minha filha, da nossa filha, ou seja, ministrando para ela. Já tem filha casada, hein? Eu tenho 2 netinhos, o Davi e o Matheus, tem o Guilherme. Você nem casa de quem tem filho casado. Você faz da minha idade, poxa. Eu sou novinho, já. Tem 48 já. Então você tem 10 a mais que eu. Meu Deus. Não, 10 a mais já dá pra ter filho casado. Meu filho tá com 14, então com mais 10, 24 já dá pra ter filho casado. Ela casou cedo também, com graças certeza. a Deus, com o homem de Deus, o Pablo. E ainda a gente tem o filho, o Guilherme Otávio. Nós já colocamos o nome dele ao contrário do meu, né? Eu sou o Otávio Guilherme, ele é Guilherme Otávio, justamente para que ele comece fazendo tudo diferente. E ele tem feito diferente desde o princípio, graças a Deus. Mas agora com certeza vai fazer o vô e a avó crente desse jeito, né? No ministério, o pai e a mãe certamente também, então não tem por que fazer igual, né? Mas graças a Deus, assim, essa... Mas você sabe que é interessante, os testemunhos daquilo que acontece com a gente, por exemplo. Meu filho já ouviu falar muito também do meu testemunho com... as coisas que aconteceu comigo, com a minha esposa também, porque eu e Kate nós tivemos uma história também de separação. Então, e o meu filho mais velho, que está com 14 anos, ele tinha 29 dias de idade, não é? Então, ele sempre me ouve falando também, dando testemunho. Então, eu vejo que eles percebem, né? Os filhos percebem aquilo que os pais estão vivendo de diferente, né? Que é bem diferente quando a gente vive num lar com Jesus e um lar sem Jesus. Então, os filhos veem isso, a diferença que é, e não tem por que também, né, fazer algo como a gente fazia no passado, né? Do tempo que a gente não tinha Jesus. Porque, no caso, a nossa filha, ela participou mais do tempo de não convertido. Então, eu creio que essa experiência está mais profunda assim para ela. O nosso filho era bebê, então ele não tem muita lembrança. Então, eu vejo assim, para a glória do Senhor, o Guilherme, eu posso dizer que ele nasceu no lar evangélico, vamos dizer assim, porque todas as experiências, né, ele tem visto dentro de uma nova vida. Exatamente. Né? E a Bia que teve mais essa chance de participar um pouco mais do outro lado, né? Mas fez uma grande diferença na vida dela. É uma mulher de Deus, é uma mulher que busca mesmo, ela junto com o esposo, assim, são um casal de exemplo para nós dois, sabe? A gente aprende muito com eles e muitas vezes a gente compartilha as nossas situações, porque a gente sabe que nós vamos encontrar ali uma resposta de Deus também, sabe, Jean? É assim, é muito gratificante isso. E o nosso filho é um exemplo de mansidão. Então, assim, a gente pode ver o fruto do Espírito. De mansidão na vida do nosso filho, de longanimidade na vida do nosso filho. Então é muito gostoso a gente poder... E é isso que nos faz também, né? Viver tentando servir a Deus de forma grata, né? Para levar aquilo que Deus fez na vida da gente para outras pessoas. E é isso talvez que tenha motivado vocês a entrar nesse ministério familiar, né? É o que nos motiva, é a gratidão a Deus pelo milagre que Ele fez na nossa vida, no nosso casamento. Por isso que nós temos assim, alegria em visitar as igrejas, fazer encontros de casais, participar de formaturas de casados para sempre, ministrações para cultos de família. Então, a alegria que nós temos é essa, para agradecer a Deus, como forma de gratidão a Deus. Aliás, para quem está nos ouvindo, se estiver vivendo alguma situação, por exemplo, no casamento, né, esse curso Casados para Sempre que o Otávio mencionou, é um curso que visa exatamente, um curso de 3 meses aproximadamente, que visa exatamente trazer uma bênção especial sobre a vida do casal, quando esse curso vai ensinar coisas para o casal, por exemplo, que o casal às vezes... Por mais banais que sejam esses ensinamentos, né, o casal às vezes não pratica, né, e isso dificulta o relacionamento. Então, isso é uma ferramenta que a igreja tem para abençoar pessoas. E aqui em Lagoinha, inclusive, também, esse é um curso que é interdenominacional, um curso que foi desenvolvido nos Estados Unidos, mas foi adaptado aqui no Brasil, né, que é pela Universidade da Família, né? Na verdade, ela já foi da Universidade da Família, hoje é um ministério próprio. Separado. Exatamente, é o 2 igual a 1. Entendi. Quer dizer, e por ser um ministério interdenominacional, aqui em Lagoinha também nós temos esse ministério. Aliás, eu queria aproveitar, abrir o espaço para citar aqui o telefone lá da nossa rede da família, da nossa central da família aqui em Lagoinha, que é 3429-9400,
3429-9400. E você que às vezes está enfrentando algum problema no casamento, alguma situação, como o caso do Otávio e da Valéria, porque vocês depois de talvez uns 12 anos se separaram, né? Exatamente. Depois de 12 anos de casado, eu decidi sair de casa. Fiquei aí um tempo fora. Depois retornei, mas do mesmo jeito que eu havia saído. Logo em seguida, quando eu saí, eu já saí com o advogado já contratado, com todos os papéis arrumados. Nós separamos, então, judicialmente, no fórum, né? E a Valéria, nos nossos testemunhos, quando a gente vai ministrar, Jean, ela fala uma coisa interessante sobre o sentimento do casamento e o sentimento ali no momento de assinar os papéis. O nível de frustração, de fracasso é o mesmo, né? Da alegria que se casa... A intensidade, né? A intensidade do momento que você está casando, você está no máximo da sua alegria, da sua realização. É um sonho, não é? E qual a mulher que não deseja entrar na igreja e encontrar lá o seu marido, não é verdade? E quando você vai para o fórum assinar uma separação, a intensidade de frustração, de fracasso, de decepção, é a mesma, assim, o mesmo nível. É o extremo diferente, mas o nível é o mesmo, é lá no alto. Não é? Acho que é o top do fracasso. O casamento é o top da alegria ou a separação é o top do fracasso. E tem muita gente vivendo assim hoje, né? Porque a família brasileira tem sido bombardeada, né? De todos os lados. Inclusive, eu não me canso de dizer isso, existem políticos fazendo projeto de lei para tirar inclusive o nome do pai ou da mãe, para o filho não ter que usar a palavra mais, a terminologia pai ou mãe mais, né? E a gente que passou por uma experiência como eu também passei por experiência de separação com a minha esposa, quando eu me separei da Kate, o Ítalo, meu filho mais velho de 14, tinha 29 dias de idade. Então, a gente quando passa por uma experiência dessa, a gente quer realmente e ver Deus restaurando o nosso casamento, a nossa família, a gente quer que as pessoas ouçam aquilo que Deus fez, né? Porque o ser humano, ele, como diz alguém por aí, né? Sobretudo o brasileiro, né? O brasileiro, ele come pelo olho. Então, as pessoas, em outras palavras, elas só acreditam naquilo que elas estão vendo. Então, um testemunho muitas vezes vale mais do que uma pregação, né? Certeza. Como dizem. Então, esses ministérios... Foi através de um testemunho, Jean, que eu me converti. Sério? Então, assim, eu valorizo muito o testemunho, porque a história, ainda que seja diferente, mas a essência da história te leva a pensar na sua vida. Quem você é diante de Deus. Foi isso que me fez, assim, quebrantar mesmo e mudar de vida, né? Deixar Jesus entrar e ele fazer a minha história, fazer uma nova história na minha vida. Amém. Eu percebo no testemunho, Jean, só interromper um pouquinho, que muitas vezes a gente está diante do fim daquilo que a gente projetou. Acabou, não tem mais saída, não tem mais volta, não tem mais o que fazer. E aí eu vou me prostrar diante do Senhor e vou pedir a Deus o socorro dele. E quando eu então me prostro diante do Senhor, o Senhor vai começar a escrever uma nova história na minha vida. Não é? Então eu vejo o testemunho assim, às vezes a gente chega e fala assim, não tem jeito. Quando você vê que Deus fez algo na vida do outro, então assim, Deus está começando a escrever uma nova história. Não te abandonou antes, mas você nunca buscou ele de forma diferente. E quando você busca ele de forma diferente, ele faz do jeito dele. E como a palavra do Senhor nos ensina, o que o Senhor tem para nós é bom, é perfeito e é agradável. Não quer dizer que vai ser assim do primeiro dia em diante. Mas eu vou esperar porque eu creio no Deus que eu estou buscando. E o que ele tem para mim é bom, perfeito e agradável. Então, escrita uma nova história. Quando a Valéria fala que não é assim constantemente, na verdade tem que ser assim constantemente, porque se for a vontade de Deus que for prevalecer na nossa vida, tudo vai ser bom, perfeito e agradável. Talvez não seja para mim bom, no meu entendimento de ser bom, você tá me entendendo? Entendi. Perfeito no meu entendimento. Segundo a vontade humana, né? Exatamente. Com certeza Deus nos chama para sermos profetas dele aqui nessa terra, né? Verdade. Homens e mulheres que falam a palavra de Deus, que aplicam a verdade de Deus, a vontade de Deus em sua geração. E você tem sido um profeta, né? Você e Valéria têm sido profetas de Deus aqui nessa geração, falando para as famílias que estão sofrendo tantos problemas, né? Como é que tem sido, por exemplo, vocês têm ido às igrejas, compartilhado o testemunho de vocês têm ouvido testemunhos de pessoas, por exemplo, que acabam
a partir do testemunho de vocês também, refletindo no milagre que Deus pode fazer. Certamente. Recentemente, Jean, para você ter uma ideia, eu recebi uma mensagem no Facebook de um amigo, ele é do interior de Minas Gerais, e ele havia escrito uma mensagem para mim assim: Otávio, ore por mim, meu casamento está chegando ao fim. E era 7 horas da manhã. Então, na hora, eu já mandei uma mensagem para ele do Facebook para que ele me desse o número de telefone dele. Ele era do interior. Imediatamente, eu peguei o telefone e liguei para ele. E ali nós começamos a conversar e eu comecei a orar. Eu já o conhecia há muito tempo, já tinha ministrado na igreja dele, a igreja que ele faz parte, como membro. E então eu falei para ele assim: olha, eu tô te mandando hoje um DVD, esse DVD, Jean, com 6 mensagens. E eu quero que você assista com sua esposa. Pede a ela essa chance de vocês dois assistirem juntos esse DVD. Jean, para honra e glória do Senhor Jesus, ele já mandou mensagem para mim no Face, dizendo que eles começaram de novo e que eles estão vivendo momentos maravilhosos, os dois juntos. Porque, na verdade, as mensagens contidas nesse DVD são mensagens que nos chamam a responsabilidade de um dia que nós tomamos a decisão de casar. Então, que consequências elas virão se você permanecer nessa decisão de separação. Porque Deus, ele realmente ele odeia o divórcio. Sim. Não é? E graças a Deus, eu me vi a tempo de voltar para Deus, de restaurar meu casamento, porque hoje eu estou colhendo uma filha abençoada, netos maravilhosos, que com 3 anos de vida, o Davi, na hora do almoço, ele já faz a oração ali de gratidão pelo almoço, pela família. Então, assim, graças a Deus por isso, meu filho tem aversão a todo tipo de vício. Ele toca comigo junto lá na igreja da Savassi, onde nós temos lá, né, participação ali no louvor, enfim. Então, assim, é um menino muito abençoado. Eu tô colhendo isso hoje, porque um dia eu tomei a decisão de voltar atrás e reconhecer Deus como o nosso Senhor Salvador, como aquele que pode restaurar, mudar. Entregamos a nossa vida para Ele e pronto. Quando você fala, por exemplo, que as pessoas elas assistem o DVD e depois elas refletem, é porque elas estão parando para deixar Deus falar com elas. Exato. Através, nesse caso especificamente, do Otávio e da Valéria. Não necessariamente que sou eu que vou fazer isso, não. É o poder do Evangelho que está contido nas mensagens. Aliás, se um casal, por exemplo, que está passando por dificuldades, a gente tem muitas pessoas que nos ouvem pelo mundo afora, né? Porque a Super FM, além de estar na internet, está no satélite também. As pessoas que estão enfrentando problemas de relacionamento agora, nesse exato momento, se pararem para ouvir o que Deus tem a dizer a respeito da família, do casamento, conforme está escrito na palavra, na Bíblia, certamente vão tomar uma nova atitude, né? Porque isso aconteceu com você e a Valéria, aconteceu comigo, com a Kate, por exemplo. Quer dizer, eu só aprendi a ser um marido melhor, um pai melhor, a partir do momento que eu deixei a Bíblia entrar no meu coração. Amém. E a gente, quando para ouvir o que a palavra de Deus diz, né, aquilo realmente nos dirige para um comportamento melhor, né? Verdade. Muito bem. Bom, Otávio, a gente está chegando ao final do nosso bate-papo. A gente tem aqui os prêmios, né, que o Otávio deixou para a gente dar também de presente para você, que é o DVD contendo 6 mensagens do Otávio e da Valéria. É assim que Deus faz. O CD também do Otávio. Oh meu Deus, aliás, a última música. Oh meu Deus, perdão. É porque eu estou olhando aqui de cabeça para baixo. Né? Vai ser a última música nossa também aqui do nosso bate-papo. Mas se o pessoal quiser fazer contato com você também, né, e quiser convidar você, a Valéria, né, para testemunhar nas igrejas, como é que devem fazer? Para quem está na internet é fácil, é só entrar no meu site, otavioguilherme.com.br. Então não tem muito segredo, otavioguilherme.com.br. Se preferirem, lá tem telefone e tudo mais, mas se preferirem anotar, né, você que está me ouvindo aí, não está na internet, é o 31 25 16 94 80. 31 25 16 94 80. Ou otavioguilherme.com.br. Exatamente. E o seu programa vai ao ar que dia, que hora, em qual canal? Então, o programa Amigos de Deus, ele está indo ao ar de segunda a segunda, são vários horários alternativos, no canal 6 da NET. Para quem tem TV a cabo é muito mais fácil, tem o canal 6 da NET, ou quem tem a OITV, o canal 13. Né? No canal 57 já são 3 vezes por semana apenas, segunda na quarta, na segunda, quarta, sexta e sábado. Já no canal 6 é de segunda a segunda em horários alternativos, muitos horários, então
Hoje, por exemplo, é às 5h30 da tarde, logo depois do seu programa. Amanhã, 11 da noite. Amanhã, inclusive, vai aparecer. Nós vamos estar colocando aí as imagens aqui do estúdio da rádio. Bacana, você está filmando para mostrar amanhã no programa. Que legal. Exatamente. Muito bem. Então, e no caso, por exemplo, no YouTube tem também mensagens? Tem vídeos, tem muitas mensagens. Qual que é o canal que você usa? Rádio Arca. Rádio Arca. Isso. youtube.com/Rádio Arca. Muito bom. Então, obrigado também, viu, Valéria? Obrigado, nosso pastor. Deus abençoe vocês. Amém. Cada vez mais.